Bom, dentro desse curso de gestão cultural, essa parte que eu vou trabalhar, essa palestra, né, que hoje eu vou dar aqui para vocês, e o tema que nós vamos trabalhar é sobre políticas públicas. Então nós vamos trabalhar com alguns elementos introdutórios das políticas públicas, que são também elementos fundamentais no campo de políticas públicas. O conteúdo que nós vamos trabalhar é esse. Nós vamos discutir um pouco a definição de políticas públicas, o que são políticas públicas, por que elas são feitas, por que nós queremos tanto elas, né? Precisamos tanto delas, e assim a gente percebe. A questão que nós vamos trabalhar aqui agora é o que são políticas públicas e o que está envolvido nas políticas públicas. Nós podemos nos aproximar do entendimento do que são políticas públicas pensando em 6 elementos que eu destaco aqui dessas ideias do que sejam políticas públicas. Então, esse primeiro elemento, que eu estou chamando do elemento processual, ele se refere ao seguinte: as políticas públicas, pessoal, elas são um conjunto de decisões e ações. Então, no campo das políticas públicas, uma decisão que não vira ação, ou seja, uma decisão que não é implementada, ela não é considerada políticas públicas. Isso é uma questão do campo e é uma questão de definição. A segunda questão é o elemento, é o elemento da finalidade, que se refere ao objetivo. E aqui nós temos basicamente 2 linhas dentro do campo das políticas públicas. Uma linha diz que o objetivo das políticas públicas é modificar um problema social. Algumas pessoas falam assim, em solucionar problemas sociais, em resolver problemas sociais. Só que assim, rigorosamente, dada a complexidade dos problemas sociais, os problemas sociais, eles são causados por uma série de questões, uma série de fatores. Então, assim, do ponto de vista da gestão e da formulação de políticas públicas e também das nossas limitações cognitivas e de racionalidade, a gente não consegue dar conta dessa complexidade, né? Então, a gente começou a trabalhar com essa ideia de que o objetivo da política pública não é solucionar um problema social, porque isso é um objetivo bastante ousado, né? E que pode gerar frustração, porque na prática a gente não vai conseguir resolver, né? Mas sim modificar ele. A outra linha vai dizer que o objetivo das políticas públicas é a resolução de conflitos sociais. Então, por meio das políticas públicas, se procura manter a coesão social. É uma outra forma de pensar a política pública. O outro elemento é um elemento de orientação ou de substância da política pública. E esse elemento, ele está relacionado com a orientação em relação aos valores da sociedade. Então, a ideia aqui é que as políticas públicas, elas não são neutras. Elas expressam os valores prevalecentes na sociedade, as práticas, as ideias. E é por isso que as políticas públicas, elas são diferentes de lugar para lugar. Então, a política pública é de um jeito no Brasil, de qualquer setor, podem escolher. Qualquer setor. Ela é de um jeito no Brasil, ela é de outro jeito nos Estados Unidos, ela é de outro jeito no Irã, né? Coisas que são consideradas, a própria percepção do que é um problema social difere de sociedade para sociedade. Então, essa é a ideia desse elemento, né? Chamar a atenção para que quando a gente está na presença de uma política pública, a gente está na presença da expressão dos valores que vigoram nessa sociedade. A outra questão se refere à dinâmica, né? Que é justamente isso que a gente está falando agora, a questão do conflito entre os atores. As políticas públicas, gente, porque elas envolvem alocação de recursos, porque o quê? Você tem o recurso, você vai decidir o que fazer com esse recurso. Isso é alocação de recursos. Para botar num lugar, você não vai botar no outro. E às vezes se tira de um lugar para botar no outro. Isso gera conflito entre os grupos que estão ganhando e que estão perdendo. Então, essa é uma característica da dinâmica das políticas públicas. Porque a gente está num contexto de recurso escasso e porque esse recurso ele vai ser alocado dependendo de uma série de questões, o conflito ele faz parte da dinâmica das políticas públicas. E, por fim, um elemento, a consequência da política pública, né? Veja, pessoal, a política pública ela é formada por uma série de normas, uma série de recursos. Então, vocês veem, nós estamos aqui dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, a universidade ela operacionaliza a política de ensino superior.
Então nós temos uma série de normas, nós temos o nosso regimento, nós temos os nossos códigos disciplinares, os nossos planos de carreiras e nós temos os nossos prédios, nós temos os nossos, os trabalhadores. Então a política pública ela é formada por uma série de elementos. Esses elementos, gente, eles formam uma ordem de funcionamento, uma ordem onde nós nos movimentamos, onde nós tomamos as nossas decisões, né? Então eu não posso sair pela universidade fazendo qualquer coisa. Tem regras e eu aceito essas regras, porque eu, né, de livre e espontânea vontade, entrei nessa organização. Então, a política pública, ela forma, a partir do seu conjunto de regras, do seu conjunto de recursos, uma ordem que por um lado, bota atores em relação. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo a alocação de recursos, os grupos interessados naquilo, eles se movimentam para participar daquele debate. Então, a gente diz que a política pública, ela cria um espaço de relações. Ela bota atores em relação. Mesmo quando a gente tem um alto grau de conflito, o conflito é uma relação, né? De forma mais geral, e provavelmente esse é um entendimento assim, mais disseminado, né, das políticas públicas, e provavelmente um entendimento de políticas públicas que as legitimam muito mais, é o entendimento, a questão central, né, é a questão da mudança social. Ninguém diz, eu vou fazer uma política pública para deixar tudo funcionando como está. Não precisa, não faça, não use o meu dinheiro para manter as coisas como estão, porque nós temos uma série de problemas que nós queremos resolver. Eu vou falar brevemente sobre a questão uma questão específica de operacionalização de políticas públicas, só para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente fala em operacionalizar políticas públicas, dentro do campo da gestão de políticas públicas, daí, nós trabalhamos com essa ideia de estrutura de decomposição, que se refere, né, aos níveis de operacionalização da política pública. Esse é um processo de transformação de uma ideia em ação. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de um processo de especificação. Partindo de um objetivo, como é que esse objetivo vai se transformar, vai ser operacionalizado e cada vez mais específico. Então, esse sistema ele diz o seguinte, por exemplo, que um objetivo de um projeto, ele não pode ser mais geral que um objetivo de programa. E aí, né, essa estrutura de decomposição, ela pode equivaler aos níveis do planejamento, né, que daí já é uma visão bem administrativa, né, o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, que nada mais é do que essa ideia, né, que na administração o pessoal bate, olha, as coisas têm que ser especificadas, a ideia ela tem que ganhar níveis de concretude para poder atingir o objetivo mais geral. Aqui, né, pessoal, a política pública seria formada por vários programas, que seriam formados por vários projetos, e aí as pessoas dão vários nomes para essas coisas, chamam de ação, chamam de atividade, né? Mas assim, como professora eu preciso ter rigor no uso das palavras, essas são as palavras. Depois os projetos, obviamente os projetos, porque eles apresentam processos, os processos eles são formados por atividades e tal. Mas o ponto máximo de descentralização dentro dessa estrutura é um projeto. E isso aí vocês vão ver mais na próxima palestra. A próxima não, né? Com a outra Luciana, professora. Agora eu passo com vocês para uma definição do campo de políticas públicas. Eu já estou usando essa palavra aqui com vocês, porque é a palavra, né, do campo, ela tem um significado, que são os atores de políticas públicas. Pensar, né, em atores, essa definição de atores, ela lança o nosso olhar para a diversidade de grupos, de preferências que circundam as políticas públicas. E isso é uma questão específica, pessoal. Os grupos, eles tendem à especialização, porque participar, seja do jeito que for, tem custo, tá? E isso não é pouco, não é trivial, não é simples, tem um custo participar de política pública. Então, a tendência dos grupos é se organizar em torno das políticas públicas que afetam mais diretamente a sua atividade, o seu cotidiano, aquilo que lhes interessa. Então, a definição de atores é a seguinte, ó, pessoal. Indivíduos
e ou grupos que participam das políticas públicas. Aí participar é assim mesmo, é bem amplo. Então são duas coisas, indivíduos e grupos que participam e participam porque os produtos e os resultados da política pública interferem diretamente no que eles fazem ou na sua vida cotidiana. Só isso não basta. O que o ator faz? Ele mobiliza os seus recursos para tentar influenciar a política pública. Esse é o objetivo. Outra definição importante dentro das políticas públicas é essa de instituições. Quando a gente fala de instituições nas políticas públicas, a gente está falando da dimensão espacial, alguns autores chamam, onde acontecem as políticas públicas. E nós temos dois tipos de instituições, formais e informais. As formais são as instituições, as regras, as normas escritas. Então, a Constituição é uma norma formal, o regimento da universidade é uma norma formal. E, além disso, as instituições informais, que se referem aos valores, às práticas, e muitos usam a cultura como um sinônimo de instituição informal. As instituições, elas se referem às regras do jogo, tem gente que gosta de chamar assim. Elas definem os campos do que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, a gente pode pegar qualquer norma, a Constituição Federal, que é a norma máxima, né, da nação. Ela estabelece uma série de coisas que têm que ser feitas. Ela em alguns momentos, ela apresenta punições para desvios. Ela diz que a política de saúde tem que ser descentralizada, os municípios têm as suas competências, os estados têm as suas competências, a União tem a sua competência. Então, ela estabelece um contexto de ação. E a mesma coisa as regras informais. Por que nós estamos aqui tudo muito semelhantes? Por que a gente não está de roupa de banho? Por que a gente não está fazendo uma festa, tocando umas matracas? Não. Porque tem um entendimento de como as coisas devem funcionar aqui dentro. Quando eu estou numa sala de aula, eu tenho um papel. O meu papel é uma instituição informal. Embora, obviamente, eu esteja inserida num conjunto de normas formais que me digam também quais são o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer nesse ambiente. Alguns definem como cultura. E outras pessoas vão dizer que cultura é mais. Agora tem gente que, se a gente definir instituições informais como valores e práticas compartilhados, produzidos e reproduzidos no comportamento, eu tenho uma definição de cultura. Dentro da cultura nós temos os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos valores. E a questão é que tudo isso conforma o nosso comportamento. Estabelece limites, estabelece possibilidades. Não só limites. Às vezes a gente olha para uma norma formal, por exemplo, e a gente só pensa que ela estabelece limites. Ela estabelece um campo de possíveis também, do que a gente pode fazer dentro daquele contexto. Então, a ideia é essa, que dentro das políticas públicas, quando a gente fala de instituições, a gente está falando de contexto de ação. Tá? Esse contexto que forma o comportamento dos atores. E aí tem uma ideia que é o seguinte, pessoal, que o que o ator quer e como ele vai perseguir os seus interesses, as suas preferências, também vai ser influenciado pelo contexto institucional onde ele está. A ideia de instituições, ela traz isso, que o que se quer e como se persegue e como se faz é influenciado por onde eu estou. Qual é o papel que eu tenho ali, quais são as regras formais e informais que imperam naquele ambiente. E isso muda. Por quê? Porque isso é contexto. E contexto muda. Contexto é específico, por definição. E aí, a formulação da política pública, normalmente, ela é dividida nessas três fases, que eu vou trabalhar assim com vocês aqui. Então, vamos começar por essa etapa que é chamada de definição de agenda. Então, a agenda, pessoal, e isso é uma coisa assim, inclusive, que se fala no cotidiano, A agenda nada mais é do que uma lista de prioridades. Então, é uma lista de problemas que são considerados relevantes pelos atores. E aí a gente tem que ver de quem que a gente está falando. Ou seja, se a gente diz que é uma lista de problemas relevantes para os atores, cada ator vai ter o seu ranking. Então, a primeira condição para que um problema, uma questão entre na agenda, é que ela seja definida como problema social.
E aqui a gente tem um outro conceito do campo das políticas públicas, o problema social. Então, para a gente, pessoal, problema social é uma coisa que é considerada desagradável, indesejável, mas não só isso, que além disso desperta a necessidade de ação. Então, convencer os outros de que aquilo é um problema social, que é um problema que afeta toda a sociedade, não só a mim, não só ao meu grupo, mas a todos vocês. Isso é fundamental na definição da agenda.